Aleluias. Glórias a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Salve a amada igreja com a paz, Senhor. Irmãos, não sei se vocês viram que eu fiz um altar aqui em cima do altar. Não sei se vocês viram, e eu ungi cada uma dessas pedras. Ungi, consagrei cada uma dessas pedras aqui, porque eu tenho conversado muito com o Senhor. Tenho conversado muito com o Senhor em questão de ato profético. E tenho conversado muito com o Senhor em questão de igrejas, onde que tem profetas, são igrejas que são, onde que são mais perseguidas. E por esse fato eu pedi ao Senhor que Ele me mostrasse alguma coisa para mim fazer, que Ele quisesse que eu fizesse, porque eu fiz a da pedra de Ebenezer, já demos voltas aqui no início, nas ruas, os homens deram volta das muralhas, fizemos as consagrações nos cantos, oramos, ungimos cada ponta, e temos visto cada dia mais e mais as coisas se embaraçando, se enrolando. E eu falei, Deus, o Senhor diz que tem que tomar posse daquele território, que eu tenho que levar o Senhor a tomar posse daquele território, porque já é teu, mas que eu tenho que declarar. E eu vi que num podcast, um pastor falando que ele molhou os pés dele de óleo. Ele e mais 2, 3 pessoas deram volta na quadra no que estava a igreja, enquanto outras pessoas ficavam orando dentro da igreja, intercedendo. Pessoas de intercessão. E nesse momento, ele falou que foi isso que Deus mostrou para ele. E também como mostrou para ele que, para ele sobre a questão de colocar as estacas ungidas sobre cada canto do terreno, da igreja. E como a pastora Daniele mostrou, e ela tem feito isso na igreja dela, em todas que ela tem comprou ou alugou, não sei. Ela tem colocado debaixo do altar dela, ela enterra uma Bíblia. E ela marca aquilo como território de Deus, como um ato profético, como simbolismo. Não que venha ter poder essas pedras, mas simbolizando a aliança, a memória dos feitos de Deus, os milagres do Senhor, a unidade, porque cada pedra dessa é diferente. Mas quando elas se juntam, formam um altar simbolizando uma igreja unida. E também para o governo de Deus, porque o número 12 está ligado ao governo divino na Bíblia, como 12 tribos, 12 apóstolos e 12 portas da Nova Jerusalém. E aqui também ajuda, como simbolismo, como ato profético, simboliza a dedicação do bairro, cidade e região ao Senhor, declarando que este lugar pertence ao Senhor. E fizemos a nossa oração aqui neste lugar. Nós fizemos a nossa oração aqui neste lugar e consagramos este altar, para que o Senhor possa neutralizar toda ação de espírito territorial sobre este ministério. E eu tenho falado muito com o Senhor. Tenho conversado muito com o Senhor, porque, Deus, eu não quero fazer o que os outros fazem, eu não quero copiar. Eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Eu quero que o Senhor se revele a mim, me mostre o que o Senhor quer que eu faça. E no domingo, enquanto a nossa pastora estava ministrando a palavra de Deus, e eu estava olhando para o altar, analisando algumas coisas, e o Senhor me mostrou, na frente desse altar, esse altar de pedra. Eu ia colocar ele aqui com uma Bíblia aberta, mas lembrei das santas crianças, para não ficar pondo a mão, não ficar mexendo, então deixei aqui embaixo do Ministério Fogo Puro. E creio, irmãos, que em nome de Jesus Cristo,
o Senhor vai fazer o impossível se tornar possível aqui neste lugar. E eu sei que Deus tem coisa muito grande para fazer neste lugar. Eu sei que Deus tem coisas tremendas para fazer aqui neste lugar. E eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. A única dificuldade que eu estou tendo aqui, irmãos, na igreja, que eu precisava levantar 8 mulheres, 8 intercessores. Mas pessoas que intercedam pela igreja, pela obra, por este bairro, que intercedam mesmo. Eu preciso de 8 pessoas. E qual é o problema, pastor? Precisa ter uma vida em santidade. O Senhor me deu meia-noite, 6 horas da tarde, meia-noite e meio-dia, e 6 horas da manhã, 2 pessoas estão intercedendo em cada horário, pessoas diferentes. Só que a exigência que o Espírito de Deus fez ao meu coração foi que precisa ter santidade. Tem que ter vida no altar. Tem que buscar a face de Deus, tem que buscar a presença de Deus. Tem que ser uma pessoa vigilante, uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum. Então, a dificuldade que eu estou tendo de fazer algumas coisas a mais na igreja é porque eu não tenho tantos intercessores. Eu não tenho tantos intercessores, eu tenho obreiros, mas não tenho tantos intercessores. E eu preciso, irmãos, de uma equipe que ore. Chama a Evelyn e o John tá para cá. Como eu estava falando para vocês, eu preciso, irmãos, de intercessores. Eu preciso de pessoas que tirem um tempo, um período para Cristo, para Jesus. Que ore, que jejue, que busque a presença. Eu preciso de pessoas que creiam no poder da palavra de Deus e creem no mover do Espírito Santo de Deus na sua própria vida. Por quê, pastora? Porque é necessário, urgentemente é necessário, levantarmos um altar. E esse altar não é só dentro da igreja, é dentro do nosso lar, dentro da nossa casa também. E nós precisamos, irmãos, ter um comportamento cristão. E não além de um comportamento, mas nós precisamos ter atitudes de um cristão. Então nós precisamos, irmãos, viver uma mudança, uma virada. Nós não podemos mostrar cristão crente quando vem pastores de fora, ou quando vem alguma igreja de fora nos visitar. Nós temos que mostrar agora. E nós temos que ser igreja agora. E esses intercessores não podem ter problema com o irmão. Não pode ter dificuldade nenhuma com o irmão. Porque é uma questão muito séria. Porque Deus tem muita cura. Deus tem milagre, Deus tem
portas para abrir sobre muitas vidas. E Deus, Ele quer fazer. E eu podia chegar aqui e nós ficarmos só no louvor, como nós podíamos chegar aqui e ficar só ministrando, louvando, fazendo aqueles cultos, como vocês veem, às vezes uma igreja maior. Só que tem um pequeno detalhe. Se você for olhar para as igrejas ao redor, você vai ver que de segunda a segunda, bem dizer, está aberta. E não só está aberta, como de segunda a segunda, tem consagração, tem oração, tem o atendimento. Que mais? Tem culto à tarde. Vamos lá, que mais que tem? Tem culto à tarde, tem ensinamento, tem trabalho no sábado, tem muita coisa. E muitas dessas coisas, esses ensinos bíblicos, escolas, e essas coisas eles ensinam nos dias certos. Então, eles não precisam pegar o altar e pegar o púlpito para tentar conversar. Porque eles têm de segunda a segunda o dia inteiro para fazer. Irmãos, eu vi uma moça que eu não lembro o nome dela, que veio recentemente aqui para Guete. Ela era de uma outra cidade. No domingo, 6 horas da manhã, ela estava na Guete. E o culto começa às 10. 6 horas da manhã, ela estava na Guete. O culto começa às 10. E ela estava lá para passar os hinos. Mas antes de passar os hinos, eles vão para uma sala de reunião. E lá eles conversam como que vai ser o culto naquele dia. Eles oram. E depois eles vão tomar um café. E eles vão fazer um ensaio para o culto às 10. E eles já ficam o dia inteiro lá, porque depois tem o culto das 18 horas. E depois lá por mais 9, 10 horas da noite que eles vão embora. Ela falando, irmãos, escute. O trabalho deles é lindo? É. O louvor deles é lindo? É. A pregação deles é tremenda? É. Mas você está disposto a levantar os teus sábados, 6 horas da manhã e vir para cá? Você está disposto a orar? Está disposto? Porque enquanto eles estão pregando, tem uma sala de intercessão com várias pessoas intercedendo. Vocês estão prontos para às vezes ficar aqui alguns ministrando, pregando, louvando, e outros lá, o culto inteiro revisando, para fazer um trabalho de intercessão? Porque é assim que eles trabalham. E você vai ver, por eles trabalhar assim, por eles ter esse posicionamento, não somente ele, mas outras igrejas que você vê toda organizada, em todos os detalhes, aonde que ninguém fica dizendo não. Você vai ver as coisas acontecer porque tem oração, tem jejum, tem estudo, tem reunião e não tem falta. Não tem falta de obreiro, não tem falta daqueles que trabalham lá na frente como auxiliar. Não tem falta. E eles estão lá toda vez que o pastor chama, eles estão lá. Não tem desculpa. Não tem. Eles tentam trabalhar mais unido possível. Então você não vê eles penando. Você não vê. Lógico que tem coisas que às vezes acontece, uma dificuldade, uma falta de administração, ou um exagero de alguma coisa que você gasta mais, ou talvez um direcionamento que você vai sem Deus, às vezes um não para uma porta aberta. E isso vai, irmãos, isso vai, às vezes pode ter uma questão dessa, mas você não vê tanto o reflexo disso acontecer.
E você vê as coisas cada vez mais acontecendo, porque tem uma equipe de intercessão. Tem uma equipe de oração. Eu vi, o pastor Ângelo viu domingo, sair do banho e ele estava assistindo uma ministração. E de repente o pastor que ele estava assistindo falou assim, você chega na igreja e você faz aquela oração. Blá, 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 blá. Não é essa oração. Conversa com Deus os pontos que você precisa dentro do bairro que você está, dentro da igreja que você está. Ore a Deus, fale com Deus dentro daqueles pontos que precisa ser trabalhado. Evangelismo, irmão, é uma coisa muito séria. Eu não implico com a nossa irmã Hélio, mas evangelismo é uma coisa muito séria. Evangelismo, sabe o que vem evangelismo? Quem vai para o evangelismo? Vou eu. Então a semana inteira, oração e jejum. Vamos fazer um relógio de oração. E vamos orar para que Deus possa operar nesse evangelismo. Para que Deus possa colocar as pessoas certas para nos entregar o papel. E que não seja apenas um papel entregue, mas seja uma semente lançada no coração de quem pegar o papel. É diferente de você chegar e ir lá e falar assim, aceita. É diferente. Porque você orou, jejuou, a equipe orou e jejuou. E aquela oração, aquele jejum, Deus vai te honrar. E quando você for colocar as plantas dos pés na rua, sobre o território ao redor da igreja, a qual espero que ela esteja orando pelas ruas que eu pedi para orar, o que vai acontecer? Quando ela chegar com a equipe, os anjos de Deus, segundo a ordem do Senhor, já vão estar lá. Trabalhando em corações, trabalhando em vidas, trabalhando em almas. E aí vai tornar mais fácil o trabalho dela. Por quê? Porque toda vez que ela for evangelizar, ela tomar esse posicionamento, elevar as pessoas que vão com ela a esse posicionamento, o que vai acontecer? O inimigo vai se cansar. Ele vai se cansar de lutar. Ele vai se cansar, porque ele vai ver que ela está indo, ela está caminhando. Então ele vai se cansar, aí vai começar as travas quebrar. Então isso é um trabalho, irmão, porque, escute, não adianta ser pastor se não tem atitude de pastor. Não adianta ser um evangelista se não tem o posicionamento de evangelista. Não adianta, pastor, eu posso pregar lá, tá lá, cá, para cá, pode, eu não vou falar não para você. Mas o posicionamento, só quando vai pregar, ou vai ministrar, ou vai louvar em algum lugar? Não. Deus tem que te ver, não em cima apenas da tribuna, mas Ele tem que te ver como você é atrás da tribuna. Ele tem que ver você como você é fora dessas 4 paredes. E você não pode vir para a igreja já desanimado. Você já tem que vir para a igreja animado. Mas pastor, é que eu vim para a igreja do trabalho, estou cansada, aí o louvor não é o que eu queria, a pregação não era o que eu queria, a oração não era o que eu queria, mas na verdade, não é para você, é para Ele. Então você tem que vir já animado para dar o teu melhor para Ele. Irmãos, que Deus guarde nosso irmão Jonathan, o Camilo. Que Deus guarde e proteja a vida dele. Que Deus fortaleça e ilumine os passos dele. Quem olha para ele, irmão, não dá nada. Hoje ele quase cortou um lençol branco da Evelyn para fazer de roupa para Jesus.
porque ele tem um lençol enorme. Ele ia fazer um buraco, e quando ela visse, estava aqui no teatro. A Larissa não deixou. Mas aí você olha e você vê que o entusiasmo, a fome, a sede de fazer o melhor, de dar o seu melhor. Então você olha para isso e você começa a perceber que Deus ele vai se movendo. Que Deus ele vai trabalhando. E ele ora, ele busca, ele jejua, e Deus vai trabalhando no ritmo que ele vai orando, que ele vai buscando, e Deus vai trabalhando, e Deus vai ministrando. E assim é comigo, e assim é com você. Eu falei para o pastor Ângelo, eu estava estendendo roupa. E de repente eu vi aquele hino vindo no meu coração, da Cassiane, com muito louvor. E comecei a louvar aquele hino estendendo roupa. Só que na frente de casa, um pouquinho mais para cá, tinha umas pessoas sentadas. E essas pessoas estavam falando alto. E eu continuei cantando. E estendendo as roupas, eu continuei. E de repente eu vi a voz de uma pessoa conhecida. E o Espírito de Deus me instigou para eu ir até aquela pessoa falar com ela. E eu falei assim: Deus, eu não vou. E eu senti o Senhor querer me empurrar. Eu falei assim: Deus, eu não vou, porque não adianta eu falar, entrar de um vidro e sair pelo outro. Se eu fosse lá, ouvisse, amém. Mas eu sei que eu vou lá, vai entrar de um lado, sair pelo outro, ainda vou acabar constrangendo a pessoa. E eu peguei e falei para Deus: Deus, eu não vou. E o Senhor falou assim para mim: conte 3 dias e verás o que eu vou fazer. E eu não vi mais nada. Senti o meu corpo começar a tremer como um fogo tivesse me consumindo, mas não vi mais nada. E depois eu vi à noite a nossa irmã Ana Paula ministrando na live Jeremias 17, do 7 ao 9. E eu vi ela ministrando. E ela ministrando, de repente eu vi de novo aquela voz dizer para mim: 3 dias, conte 3 dias e veja o que eu vou fazer. E eu peguei e perguntei ao Espírito de Deus, o que o Senhor quer que eu ministre, o que o Senhor quer que eu pregue, o que o Senhor quer que eu passe para a igreja? E ainda falei assim: o Senhor não está me dizendo para falar dos 3 dias que Deus morreu e ressuscitou. Mas tem mais 3 dias na Bíblia de alguma outra coisa? Eu não sei. E fui puxar no Google. E na hora que eu puxei no Google, apareceu o profeta Oséias. E eu falei: Deus, então vamos ministrar o profeta Oséias. Vamos falar do profeta Oséias.
E quando você fala do profeta Oséias, no capítulo 1, você vê já o significado de Oséias ser salvação. E Oséias, ele pregou a palavra no reino do norte, em toda Israel. E quando você chega aqui, você vê que esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, na terra de Judá, de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. E quando você olha para essa ministração mais além, quando o Senhor Deus falou pela primeira vez, por meio de Oséias, ao povo de Israel, ele disse a Oséias, escute, ele falou com Oséias. E na hora que ele falou com Oséias, ele falou assim, olha, eu quero que você fale ao povo de Israel, que hoje seria a representação, a igreja. E o Senhor pega e diz assim para Oséias, o próprio Deus pega e diz para Oséias, vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que segredo até o fim, muitos serão. Vá e case os filhos que nascerem, serão filhos de uma prostituta. Pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Aí você vê o Senhor dizendo para o profeta Oséias, para que ele pegasse e fosse se casar com uma prostituta. Com uma pessoa que simplesmente ela era infiel. É simplesmente uma pessoa que não andava com Cristo. Uma pessoa que andava em caminhos tortuosos. Aí você depara com essa palavra e você pensa assim, mas por que o Senhor quis que o profeta Oséias casasse com uma prostituta? E quando você vai estudar, e quando você começa a estudar, você vai ver no respaldo até mesmo das Bíblias, que o Senhor agora queria transformar aquele relato, mas não apenas uma parábola, como nós vemos nos evangelhos, mas que ele queria agora que fazer daquele casamento, daquela situação, para que o povo de Israel todo olhasse e visse o que Deus estava fazendo através do profeta Oséias. Então o Senhor pega daquele casamento, transforma aquele casamento e usa aquele casamento para uma parábola viva. Aí você começa a olhar, para essa situação desse casamento. E o Senhor, nesse casamento, nessa união a qual ele manda o profeta Oséias ir, é para representar a relação de Deus com o povo de Israel. Pastor, o que você está querendo trazer para nós? É como se eu dissesse assim, Oséias, vai até a igreja. Porque eu estou ouvindo e vendo coisas que você não está vendo. Eu estou ouvindo coisas que você não está ouvindo. O meu povo já me abandonou. O meu povo vem para o culto quando quer. O meu povo já não ora mais. O meu povo não jejua mais. O povo não tem mais temor, não me busca mais como antes. É como que o Senhor me levasse a isso. Aí o Senhor, ele começou a mostrar aqui que tem certas alianças, tem certos casamentos que eu e você fazemos com Deus, mas na hora de vivermos o matrimônio com Deus, na hora de vivermos a aliança com Deus, vivemos a verdade com Deus, muitas vezes fazemos como esta mulher, ao qual Oséias casou, vai adorar no templo pagão, vai adorar outros deuses, idolatra outras coisas. Idolatria não se
Às vezes, idolatria é um filho, é um marido. Às vezes, é um lugar. E Deus, Ele vê que essas pessoas são as pessoas que dizem que querem morar com Ele, que querem entrar na Nova Jerusalém, que querem ter uma vida em Cristo. Essas são as pessoas. E você vai ver que o profeta Oséias, ele obedece à voz de Deus. Ele faz esse casamento, ele faz essa aliança. Mas ele sabia que no final de toda essa história, o Senhor ia ter com o povo. O Senhor ia ter com aqueles que estão andando na presença dele de qualquer jeito. Porque Deus, ele é para ser adorado. Deus é para você buscar a presença, glorificar, enaltecer o nome dele. Deus, ele não é para eu e você procurar nas horas difíceis da nossa vida. Porque a maior parte das dificuldades que nós temos é porque nós escolhemos. É nossas escolhas. É os nossos caminhos. Deus, ele abre portas. Escute. E você vai lá e fecha. E eu posso falar isso com autoridade, porque a Larissa estava num emprego bom, de repente ela resolveu sair, mas não saia. Não saia agora, espera a virada do ano. Não, mas é que não saia. Não, é porque... Tá bom, saiu. Aí ela pega e foi para um outro emprego. E nesse outro emprego eu trabalhava da noite até o dia seguinte pela manhã. Só que aí ela começou aquilo ser pesado, ser um fardo pesado para ela. Por causa das crianças. Não conseguia se alimentar direito. Não conseguia comer direito. Não tinha tempo para a família, não tinha tempo para mais nada. E eu sabia que ela não ia querer continuar. Por isso eu falei para ela, não vá. Porque além de ser mãe dela, eu sou pastora. E eu oro. E eu sei. Foi igual uma coisa que aconteceu essa semana. Uma pessoa falou para mim assim: eu vou entregar tal coisa. O Senhor falou para mim: vai entregar porque quer. Porque se me der dízimo, eu dou muito mais do que 2.000 por semana. Eu ia falar. Eu disse: não. Eu tenho que deixar andar sozinho. E aquela inquietude, porque eu vendo Deus falar, e eu precisei me silenciar. O Senhor falou assim: filha, se soubesse o que eu tenho na vida dele, ele não tinha nem entregue, nem tinha cogitado entregar, porque eu tenho coisa muito grande. E Deus falando, e a pessoa do outro lado falando, e outras pessoas ao redor, não, porque é loucura mesmo, que não sei o quê. E Deus falou assim: mas eu não chamei essa pessoa para ser cauda, eu chamei para ser cabeça. E eu quietinha. Eu olhando aquela situação, eu quietinha, porque o Senhor falou assim: filha, preciso aprender a andar. Preciso aprender a andar. Aí eu liguei para uma certa pessoa: você foi em tal lugar? Não, não fui. Sim, mas por que eu não fui? Não foi? Eu não fui porque eu fiquei com medo da mão de Deus, sim. Aí eu desliguei e falei assim: mas Deus, mas não está fazendo nada que o Senhor mandou fazer. Como que o inimigo engana tão fácil assim? Como a mente fecha tão fácil assim? Como pode, meu Deus? Seria uma maneira de desafogar um pouco do outro lado. Usaria isso como meio de estratégia.
Porque o que o Senhor tem é grande. E Deus precisa impulsionar. Irmãos, eu fico sentada na minha casa e Deus vai mostrando coisas para mim que vocês não entendem. E nem eu. E o Senhor me mostrando. O Senhor falando comigo, o Senhor me dando estratégia. Aí o Senhor falando, se posicionar. Um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem ministério, que busca, o Senhor não se cala, o Senhor fala. E eu falei para Deus, acho que hoje eu vou falar com essa pessoa, porque eu estou vendo que estão mais perdidos do que porco em bosta. Mas já era tarde. E Deus sabia que ia ser tarde. Pastor Ângelo resolveu comprar um rádio. E de repente não quis mais um rádio. Aí foi lá e comprou um rádio velho. Aí queria vender o rádio novo. E não conseguia vender de jeito nenhum. Assim, até final de semana vai aparecer alguém e vai comprar o teu rádio. Apareceu. Ele disse não, porque não era o valor que ele queria. Disse, mas você não estava pedindo? E o valor não era tão baixo. Por que você não aceitou? É porque não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E hoje? Eu digitando a ministração para amanhã. E o Espírito de Deus falou para mim como Ele quer que eu ministre amanhã. De repente eu vejo ele chegando em casa. E vai vir um carro vermelho junto. Pensei, será que ele trouxe o rapaz para polir alguma peça? Eu falei assim, o que está fazendo aqui? Pareceu o comprador do rádio. Sim. E por quanto vai vender? Pelo mesmo preço que a mulher falou que pagaria para mim. Só tardou. E eu olhei assim e falei assim, Deus, por isso que eu não gosto de falar. Por isso que eu não gosto de falar. Porque você precisa entender que o Deus que você serve é dono do ouro e da prata. Mas, pastora, olha a situação. Não é poucos, são muitos que estão numa situação difícil. Só que tem uma coisa. Confiar. Acreditar. Quando não se vê o milagre diante dos olhos. Aí o Senhor pega e diz, olha, você vai casar com esta mulher, com essa prostituta. Você vai ter filhos com ela. Você vai ter filhos e cada um dos filhos teve um significado. E você começa a olhar a palavra de Deus, você começa a estudar aqui a palavra de Deus. E você vê que Deus diz, olha, Oséias, você vai casar porque eu preciso mostrar para o povo de Israel, para o povo que me serve, para o povo que diz que me adora, que eles estão com a aliança quebrada comigo. E mais, há uma infidelidade no meio do povo de Jerusalém. Há uma infidelidade, há uma idolatria. Já viu que tem pessoas que são apegadas nas coisas?
mas tem muitas pessoas apegadas nas coisas. É diferente você ter cuidado em questão de você idolatrar. E Deus pega e diz: Oséias, existe uma aliança quebrada, existe uma idolatria, existe uma infidelidade. Aí você vê Deus falando. Aí o Senhor pega e diz assim, e outra: eles são amantes a outros deuses. Eles estão cometendo adultério. Pastor, mas eu não adoro imagem. Mas e o filho? Mas e o marido? E o carro? Misericórdia. Eu sempre falo, se você falar que o carro você vai usar para você, mas também vai abençoar a obra, não faça diferente. Uma vez eu falei com uma pessoa, quando o carro está velho, você enche de gente, mas quando for novo, não tem problema nenhum, coloco também. Só que não aconteceu. Só que Deus me trouxe a lembrança da palavra. A gente idolatra poucas coisas. E não vemos, não percebemos. Nós queremos ter cuidados. Nós queremos apontar outras coisas e não percebemos, não vemos o que fazemos. E o Senhor simplesmente queria mostrar para aquele povo, não apenas para aquele povo, mas usar o profeta Oséias para mostrar o que estava acontecendo. E quando você se depara com isso, você vê que Deus quer se revelar. Que Deus quer ter o tete-a-tete com você. Que Deus quer te mostrar um caminho mais para que você ouça a direção certa. Tem que estar em santidade. Tem que estar com a visão aberta. Tem que ser uma pessoa de oração. Tem que ser uma pessoa de jejum. Tem que amar ler Bíblia. Não para saber o que está escrito, mas para ter um tempo de intimidade com Deus. Para ter uma comunhão com Deus. Você precisa estar disposto, pronto, para tudo aquilo que Deus te ordenar, te mandar e falar. Porque imagine se Deus chega hoje e diz para você: Pastor Ângelo, casa lá com Gomer, a prostituta. Imagine. O próprio Deus vir falar isso para o profeta, e o profeta vai lá e faz, porque Deus deu uma palavra. E ele creu na palavra que saiu da boca de Deus. Ao olhar assim é algo muito estranho, porque Deus gostaria que um profeta casasse com uma prostituta. Quando a gente olha assim, é algo muito estranho, algo assim inexplicável aos nossos olhos, mas aconteceu, foi real. Porque às vezes Deus quer mostrar coisas para mim e para você, e às vezes não é da maneira mais bonita, às vezes não é da maneira que nós achamos que é. Às vezes é de uma maneira ao contrária, e de repente você olha para um profeta, e quando você vê o profeta é tudo certinho, e de repente Deus vai lá e desorganiza tudo. Não é a tua perfeição, é a tua obediência. Eu quero ver se você vai acatar o que eu estou te mandando, Zé. Casa com Gomer, a prostituta, e tenha filhos com ela. Aí você vai olhando, e você vê no capítulo 2, a infidelidade do povo de Israel foi tão grande. Foi tão grande a infidelidade do povo de Israel, que trouxe ao profeta a dor, trouxe
precisava obedecer à voz de Deus. Ele precisava estar naquela posição. Ele teve os seus filhos, Jezreel, Deus que planta. Ele teve Loruama, sofrimento por suas escolhas. Ele teve também Lo-Ammi, não é mais meu povo. Cada nome deles tinha um significado profético para tratar com o povo de Israel. E quando você chega no capítulo 2, você vê que o Senhor Deus disse ao povo: acusem a sua mãe, façam denúncias contra ela, pois ela não é mais a minha esposa, e eu não sou mais o seu marido. Aí Deus pega e diz: olha, eu tenho feito tudo para te ajudar. Eu tenho feito tudo para você ver as minhas mãos. Eu tenho feito tudo para você ver meu agir. Mas mesmo assim, você é uma prostituta. É irmão falando mal de irmão. É irmão contra irmão. É lares, brigas e discussões. Pessoas desenterrando o passado. Pessoas não tendo atitude de cristão, de cristã. Pessoas com boca de sepulcro caiado. Pessoas que se deixam ser paralisados pelas suas próprias escolhas. Porque hoje eu não vou para o culto, amanhã também não vou. Ah, mas é porque deu isso, mas é porque deu aquilo, mas vai trabalhar. Antigamente as pessoas ficavam enfermas, vinham buscar um milagre na casa. Hoje as pessoas ficam enfermas, vão por 24 horas. E cadê o Deus que te chamou? Cadê aquele Deus que se revelou à sua vida? Aquele Deus que um dia te tocou com cura, que tocou você um dia com milagre. Um Deus que te levantou do pó e da cinza. Um Deus que te chamou por filho e filha. Cadê esse Deus que no passar dos anos você se esqueceu? Aí você vai ver que as mulheres ficavam nos templos cananeus, onde havia os deuses da fertilidade, porque elas criam que se eles, os homens ou as mulheres se deitassem com aquele tipo de Deus, com pessoas que serviam aqueles deuses, eles iam ter uma vida totalmente próspera. Mas não era. Ele é o povo escolhido. Só que o povo escolhido gosta de se enganar. O povo escolhido gosta de se enganar. Não esqueça, quem te chamou é fiel para cumprir. Aí você vê que ele começa a falar. O Senhor começa a falar, mandando Oséias falar, mandando os filhos de Oséias falar. E disse mais: eu farei com que ela fique como um deserto, como uma terra seca, e ela morrerá de sede. E não terei pena dos seus filhos, pois seus filhos são filhos de uma prostituta. Ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse: vou buscar os meus amantes. Escuta, aqui vai ser forte. Vou buscar os meus amantes, que seriam os ídolos. Pois eles me darão comida e bebida, roupas, lã, linho, azeite e vinho. E semana que vem é o prumo. Eu vi o prumo na minha frente e na minha casa.
pastora, mas a igreja fulana, a igreja bertana, a igreja... É tremendo, sim. Se tiver que as pessoas ir lá, segunda a segunda, para trabalhar, para ser aquela potência, eles vão. Agora eu pergunto a você, e por que você não? Admirar é fácil, mas o fazer o que os outros fazem, que está ficando difícil. Mas lá é lotado, mas lá o hino é assim, mas lá a pregação é assim, mas vá lá dia de semana ver. Vai ver a preparação, vai ver a organização, vai ver se o pastor lá ele precisa pegar culto de sexta e domingo para poder pegar um tanto que vem para o culto na sexta, outro tanto que vai vir na culto do domingo e ficar repetindo palavras. Não. As pessoas vão. As pessoas estão lá. As pessoas entendem que o comprometimento que eles têm não é com o homem, o comprometimento que eles têm é com Deus. O teu comprometimento não é com o homem. O teu comprometimento é com Deus. Aí você me pergunta, pastor, olha o meu lar, olha a minha casa, olha a minha família, olha o meu casamento, olha a situação. Opa, escute. Não era para estar assim. Não era para estar assim. Mas vou buscar os meus amantes, pois eles me darão comida, bebida, roupas, de lã, de linho, azeite e vinho. Portanto, eu vou pôr ao redor dela uma cerca de espinho e vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o caminho. Opa! É isso que você quer? Sim. Então eu vou construir um muro. E você vai tentar encontrar o caminho para a solução e não vai enxergar. A tua atitude, o teu posicionamento, faz com que Deus possa te responder, te corrigindo ou não te corrigindo. Porque eu não estou 24 horas com vocês, mas Ele está. E Ele sabe que alguns, não, mas eu vou lá porque lá tem isso, lá tem aquilo, lá não tem o que, tá, você quer ir em todos os lugares que eu não estou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir ao redor uma cerca de espinho, um muro na estrada, para que você não encontre o caminho. E ela correrá atrás dos seus amantes, desejos, vontades, mas não os alcançará. Pastor, eu não estou chegando, parece que tem alguma coisa. Pastor, acho que é o diabo. Pastor, acho que é o vento. Pastor, é a tormenta. Mas eu vou, parece que o negócio volta tudo para trás. E aí pega mais ainda. E Deus diz no final: irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para meu marido. Vou voltar para a casa de Deus. Vou voltar para Jesus. Aí eu vou voltar. Ou melhor, que arranque de uma vez mesmo, que tire de uma vez mesmo. Que faça isso mesmo. Se conforma. Aí você pega e vê aqui. Eu era mais feliz do que agora. De repente, Jerusalém diz, mas eu com Deus não tinha problema, mas eu era feliz, mas agora sem Ele, estou percebendo que eu não sou feliz, porque aquele que é de Deus, na hora que quer fazer algo fora da vontade de Deus, por mais que não esteja na igreja ou esteja na igreja, Deus vai fazendo mundos. Ela
não compreendeu. Isso é uma coisa que é fato dentro desse ministério. Nós não compreendemos que é Deus que dá o trigo, o vinho e o azeite. Nós não compreendemos. Nós queremos buscar pela nossa própria força. Deus só diz, vai pelo caminho que eu estou te mandando, que demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Só busque a minha presença. Busque a minha presença, porque quando você busca a presença, tem direcionamento. Toda vez que Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que demais coisas sejam acrescentadas, Ele está dizendo, olha, me busca. Porque se você me buscar, eu vou falar com você e vou te mostrar a direção, eu vou te mostrar o caminho certo. E as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Porque o meu fardo é leve, não é pesado. Tanto que Deus diz assim, tome a tua cruz, não a minha. Tome a tua cruz e siga-me. Jesus podia ter dito aos discípulos, toma a minha cruz e siga. Não, ele falou, toma a tua. Porque a minha você não vai aguentar. Mas a tua você vai. Porque eu paguei o preço pela tua. Então você começa a olhar, você começa a ver, você começa a perceber. Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata, de ouro. Só que pegou tudo isso e foi oferecer a Baal. Foi oferecer outros deuses, foi oferecer a Mamon. E você vê, aqui Deus fala fortemente. Você vê Deus falando, Deus dizendo, Deus demonstrando também que Ele quer demonstrar a sua graça, a sua misericórdia. Ele quer mostrar o amor redentor dele na Escritura, porque você vê no versículo 14, Deus dizendo que Ele quer mudar a história da tua vida. Ele simplesmente pega, Jerusalém, eu quero mudar a tua história. Jerusalém, não te chamei para você viver assim. Eu não chamei você para estar nessa situação. Eu não chamei você para andar como órfão. Como não tivesse um pai que cuida, que zela por você. Mas teu pai está falando e você não está cogitando a ouvir a voz do teu pai. Você está preocupado em oferecer a Baal aquilo que eu estou dando a você, você está oferecendo a Baal. Aquilo que eu coloco nas tuas mãos, você está oferecendo a Baal. As alegrias que eu te ofereço, você dá honra a Baal, a outros deuses. Você não acredita que eu posso te dar, mas acredita que esse Deus dá infertilidade. Se você manter uma relação com Ele, Ele pode te dar. E hoje muitos estão presos, irmão, em situações que não era para estar. Eu falei esses dias para uma pessoa, irmã, escute. Não importa o valor, se é alto ou é baixo. Na hora que você pega emprestado com juros abusivos de alguém, você está se tornando escravo daquela pessoa até você terminar de pagar. Imagine você escravo. Deus te torna livre, você vai lá e se torna escravo. Porque nós queremos cobrir tudo. Queremos abraçar tudo, abraçar todos, sem perguntar ao menos a Deus o que Deus quer. Qual é o posicionamento que Deus quer? Pastor, se eu não fizer, meu esposo vai ficar bravo. Pastor, se eu não fizer, minha esposa vai ficar brava. Mas eu quero te dizer, se você não fizer o que Deus quer, você não entra também na casa dele. As pessoas, não é que as pessoas têm que deixar a família de lado. Não. Deus nem cogita você deixar a família de lado.
mas você tirou Deus de ser a prioridade na tua vida. Ah, mas se não fizer que meu marido, se não fizer porque minha esposa, escuta. Você está indo adorar a Deus. Você está indo buscar Deus. Aquele que disse a você, que cuida da tua casa, que cuida da tua família, que cuida da tua geração. E muitas vezes você se cala. Muitas vezes você se permite ser paralisado. Aí você vai vendo que aqui vai pegar. Oséias 3. Aqui vai pegar um pouco. Depois vocês olham a Deus e perguntam por que essa mensagem. Porque até agora eu perguntei e ele não me respondeu. Você vê aqui que Oséias 3, o Senhor fala de novo com Oséias e diz: vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame assim como eu amo o povo de Israel. Embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. Vá lá. Olha o que Deus fala para Oséias: vá lá e ame essa mulher prostituta. Aí Deus pega e diz para mim, para você: ame o teu irmão, não fale mal do teu irmão. E você insiste em falar mal do teu irmão, levantar falso testemunho contra o teu irmão, acusar o teu irmão e não amar o teu irmão. Só quer amar quem convém. Já reparou que nós queremos fazer tudo para as pessoas se sentirem bem? Mas quando se trata de Deus, às vezes nós se paralisamos diante de confrontos. Às vezes queremos resolver de maneiras que Deus está dizendo: você não está vendo que você está tirando a minha presença, o meu espírito dentro dessa casa? Você não está vendo que você está se corrompendo, Israel? Você não está vendo, Jerusalém? Você não lembra do que eu fiz com os teus antepassados? Você não lembra que eu abri o mar, que eu parei o sol e a lua, que eu fiz cair chuva do céu? Você não lembra? Você não entende que minha palavra diz que meu espírito é sensível e que ele não habita onde tem confusão? E se na tua casa está tendo muita intriga, muita confusão, muita contenda, é porque o Espírito de Deus já não está mais lá dentro e você precisa restaurar esse altar urgente. Porque se Jesus não está, seu Espírito não está na casa, a chance do inimigo vir, de Baal vir, de Mamon vir e destruir o resto, é coisa de segundo. Oséias, vai lá. A mulher que ele havia tido os filhos, agora virou uma escrava. Irmãos, cristão não pode ser escravo. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Irmão não pode ser escravo. Irmão tem que entender
que quem é cristão é livre, porque Jesus nos libertou. E ele vai lá e ele paga, ele compra a mulher por 15 pratas, 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Ele vai lá e ele compra. Deus usa o profeta para comprar novamente Gomer. Ele deixou, escute, ele deixou Gomer andar pelos caminhos. Ele falou: Zé, você vai casar com ela, só que vai chegar um momento, ela não vai querer ouvir, ela não vai querer ceder a tua palavra, porque ela vai estar olhando para você e não para aquilo que eu estou falando através de você. E ela vai querer voltar para caminhos tortuosos, para caminhos do Egito, que tem irmão aqui, irmão, se não cuidar, já está andando no Egito. Já está como escravo, mas não de Deus, mas das suas próprias escolhas, das suas próprias atitudes. Aí Deus pega e permite. E quando ela se torna escrava, o Senhor diz: Oséias, vai lá e compra ela. Paga por ela. E Oséias vai lá e compra ela. Ele traz ela novamente para o seu lar, para a sua casa. Ele simplesmente, ele vai e acata a voz de Deus. Só que aí você vai ver que será assim que os israelitas passarão muito tempo sem rei ou qualquer outro chefe, sem sacrifício ou colunas de Deus, Baal sem ídolos ou deuses do lar. Mas virá o tempo que o povo de Israel voltará a adorar o Senhor, o Deus deles. E eles serão governados por um descendente do rei Davi. E naquele tempo eles adorarão o Senhor com temor e receberão dele muitas bênçãos. Aqui o profeta Oséias diz: olha, Jesus vai nascer, uma virgem dará a luz, e a minha palavra, a minha promessa é que naquele tempo esse povo vai me adorar, que é o nosso tempo, e vai ter temor, que é o nosso tempo, e receberão eles muitas bênçãos. Promessa. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive no Brasil, que vive em Curitiba, que vive no Paraná. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade. E ninguém nesse país quer saber de Deus. Você sabe que Deus está falando da igreja, né? Juro falso, mente, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes, os assassinatos aumentam. Por isso, escute, por isso a terra ficará seca. Pastor, onde está o dinheiro? Pastor, porque a porta está difícil. Pastor, o que está acontecendo? Irmão, você não está se posicionando como Deus quer. E em vez de você parar, você está contraindo mais. Você não está crendo, não está acreditando, não está confiando. Você está andando pelo teu querer, pela tua vontade, pelos desejos seus, pelas suas próprias escolhas, para aquilo que você acha que é o certo para você, sem perguntar o que Deus acha certo para você. Por isso a terra ficará seca e tudo que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. O Senhor Deus diz: não acuse nem repreenda o meu povo, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes.
Pode ver. Oséias 3, versículo 4. O meu povo não quer mais saber de mim. E por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim. Esqueceram as minhas leis, portanto eu não os aceito mais como meu sacerdote, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso vou fazer a glória deles virar desgraça. Irmãos, a palavra é muito forte. E Oséias ministrando, pregando, deixando Deus usar os lábios dele, casado com uma prostituta, que vira escrava, ele vai lá e compra. Aí Deus pega e diz, não acusa o meu povo. Primeiro veja o que é que os sacerdotes estão fazendo. Vamos lá. Como que é que vocês estão se posicionando? Hoje em dia você não pode provar ninguém, irmão. Porque se você provar a pessoa já acha que você não gosta mais dela. Ou não gosta mais dele. Hoje em dia você não pode deixar a pessoa andar sozinha. Porque a pessoa precisa usar um homem ou uma mulher de Deus de amuleto. Porque já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Aí às vezes você vem e fala, vou falar com a pastora. Estou respondendo. Eu vou contar o que está acontecendo aqui em casa. Estou respondendo. A situação está difícil, as portas estão fechadas. Estou respondendo. Eu levanto todo dia e falo, bom dia, Espírito Santo. O que é que o Senhor tem para mim hoje? Qual é a tua vontade para mim hoje? Todo dia. E quando alguém fala para mim, vamos lá, vamos cá, às vezes eu falo não, porque eu perguntei para Deus antes, e Deus diz, não vai. Então não vou. Eu sempre converso com Ele, pergunto, porque Ele é o governo da minha vida. Ele é o que cuida da minha casa, Ele que me sustenta, Ele que me guarda, Ele que me ilumina. Ele que me livra, Ele que guarda a minha família. Eu orei para Deus um dia antes, falei assim, Deus, minha filha errou. Ela não ouviu a minha voz, Senhor. E ela não entendeu que era o Senhor dando um alerta a ela, Pai. Dizendo para ela não sair da carimbos, Pai. Mas ela desobediente, Pai. Foi lá e fez, porque ela olha para mim e não vê apenas a pastora, vê mãe também. E acha que como mãe eu sou chata. E eu fui lá e quis repreender ela de querer fazer o que ela quer. E não era, Senhor. Era a tua vontade naquele momento para ela. Ela foi para o emprego, Senhor. Só que naquele emprego, Senhor, ela não gostou do emprego. Pai, mas eu te peço, pelo poder que é o nome de Jesus Cristo, que ainda esta semana, Pai, ela consiga um trabalho das 7 às 1. Mãe, o que foi? Vou fazer entrevista. Que hora você vai começar a trabalhar? Que ela vai começar a trabalhar das 7 às 1. Eu cheguei para Deus e falei, Deus, Senhor, meu pai, a porta está fechada, o negócio está difícil aqui, Senhor. Não, Senhor, ela errou. Ela não quis ouvir. Ela achou que era eu falando. Ela não quis atentar que é o Senhor. Senhor, ela foi desobediente. E ela, Pai, foi para lá, Pai, na desobediência. E ela perguntou para mim agora, se quer ir, vá. Não era isso que ela queria, não era a vontade dela, não era o desejo dela. Não quer buscar os amantes? Vá.
Mas eu apresentei tudo de Deus. Deus, ela fez isso, foi assim, 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 assim. E não é diferente quando eu oro por Lucas, quando eu oro para Valéria, quando eu oro para o pastor Anjo, para minha mãe. Não é diferente. Eu coloco tudo. Eu conto detalhe por detalhe. Eu falo assim, Deus, meu marido é cabeçudo. Eu falo com ele, Senhor, mas parece que não adianta. Deus, derruba ele da cama. Chacoalha ele na madrugada, faz ele ficar sem dormir, porque pelo menos não ronca. E eu consigo dormir, Senhor. Eu falo para Deus. Eu ponho diante de Deus. Eu converso com Deus, como converso com vocês. Eu explico a situação. Eu explico o que está acontecendo, o que está havendo. Eu não fico só pedindo para Deus misericórdia, Senhor. Vai lá, Senhor. Quebra lá. Não, Senhor, está lá porque quer, Senhor. Mas a minha palavra, Pai, como genitora, Pai, como alguém que gerou, Pai, eu não quero mais lá meu filho, eu não quero mais lá minha filha. E a tua palavra diz que eu sou uma só carne com meu marido, com a minha esposa. Então vai lá, porque eu não quero mais que a minha outra metade viva nessa situação. Ele está procurando, ela está procurando, mas que não encontre a morte ou a sepultura aberta, mas que encontre a tua presença no meio deste caminho. É assim, irmão. Tem que falar. Aí Deus pega e diz. Aí o Senhor pega e diz. Como um leão, eu atacarei o povo de Israel de Judá. Eu os farei em pedaço e depois irei embora levando-os comigo e ninguém poderá os salvar. E vou dizer, irmão, naquele grande dia, ninguém vai poder te salvar. No dia que você fechar os teus olhos, ou eu fechar os meus olhos, não tivermos certo com Deus, não tem o que fará o Senhor querer nos salvar. Não temos. Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado. E na sua aflição venham me procurar. Você já reparou que quando nós estamos aflitos, que nós viemos procurar o Senhor? Quando nós estamos aflitos, nós queremos orar. Quando nós estamos aflitos, queremos jejuar. Quando nós estamos aflitos, queremos fazer um monte de coisa. Por que nós queremos fazer um monte de coisa? Porque nós estamos reconhecendo que estamos falhos. Nós sabemos que não estamos no posicionamento, não estamos na direção, não estamos na obediência. Aí tem que mandar alguém uma mensagem para você dizendo, me arrependo. Por quê? Deus está falando, Deus está te dando orientação. Eu vou ficar no meu lugar na hora que tudo estiver indo água abaixo. Você vai lembrar de mim. E é assim que as pessoas vêm para a casa de Deus, quando estão no fim do túnel. Quando estão já escravos das suas próprias escolhas, dos seus próprios pecados. Longe da casa de Deus é longe da presença dEle. E as pessoas ainda se cogitam no dia de hoje, nessa situação que o Brasil vive, que o mundo vive. As pessoas ainda se cogitam a não querer estar na presença. E aqui a Bíblia nos mostra, então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado. Na hora que você reconhecer, na hora que alguém ao teu redor reconhecer, e o pecado a gente só reconhece na hora da nossa aflição, porque na hora da nossa aflição, a palavra aqui diz que a gente vai procurar Deus. O povo de Israel diz, venham, voltemos para Deus o Senhor, Ele nos feriu, mas Ele com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a 1, 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade.
Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, tão certo como nasce o sol. Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam toda a terra. O povo de Israel, o povo de Jerusalém começou a perceber que eles estavam em falta, que tinha algo que eles precisavam se arrepender, que tinha algo que eles tinham falado a Deus, mas não estava. Bom, o pior erro que eu vejo que muito faz no momento da emoção, e acha que só falou por falar, mas na hora da emoção o coração está mais aberto, o coração está mais limpo. E aí a gente fala mais com o coração do que com o lábio, na hora da emoção, na hora do glória, na hora da aleluia, na hora do reteté, vamos dizer assim. Eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como fosse ficar a vida inteira só na bênção, só na vitória. E que em nenhum momento ia passar pelas mesmas situações que o nosso Jesus passou. Levante-se. Intrigas, acusações, pessoas procurando a morte, achando que nós não iríamos nunca passar por situações que Jesus passou sobre a terra. E nós hoje, conhecendo muito mais do que aquele povo, a palavra de Deus, porque para eles não tinha Novo Testamento, nós dissemos, eis-me aqui, que está no livro do profeta Isaías. E se Deus falar para você hoje, José, vá lá e case com uma prostituta, você não vai. Teu pai não vai deixar, tua mãe não vai deixar. Não é de Deus, não é certo, é errado. Tá, mas se é Deus, se é o Senhor, se é Deus que está dizendo não largue, não pare, não desista, e você quer meter o pé, isso é Deus falando. Você perguntou quem está falando com você? Você tem perguntado quem tem falado com você? Você tem ouvido a voz do Senhor falando com você? Você tem tomado o posicionamento que Deus chamou você para tomar na tua vida? Porque o que Deus tem na vida do Jonathan não é o mesmo que Deus tem na vida da Thaís. O que Deus tem na vida da Thaís não é a mesma coisa que Deus tem na vida da irmã Roseli. O que Deus tem na vida da Roseli não é a mesma coisa que Deus tem na vida da irmã Vera. E assim por diante. Aí você vê e diz que em 3 dias, no máximo, Ele nos dará força, nos porá de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Mas o Senhor que sonda, o Senhor que esquadrinha, em Oséias 6, versículo 4, diz assim, mas o Senhor Deus responde. Pastor, eu quero respostas de Deus. Pastor, eu quero resposta de Deus. Pastor, eu vim para o culto porque eu preciso de direcionamento, preciso de uma direção. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu preciso me organizar, está tudo complicado, não está fácil, está difícil. As coisas não estão dando, Deus está mandando você se autoexaminar. Só que o mais forte dessa palavra é que ele diz assim, o que é que eu vou fazer com você? Israel. O que Deus vai fazer com você, Evelyn? O que Deus vai fazer com você, Edna? Irmã Dirce, o que Deus vai fazer com você? Aí Deus pega e diz, o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? O que Deus vai fazer comigo, pastora Simone? O que Deus vai fazer com você, pastor Ângelo? O que Deus vai fazer com você, evangelista Sueli? Por que Deus falou isso para o povo de Israel e de Judá? Pois o amor de vocês
é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que exige de vocês é claro como a luz do sol. Aí Deus pega e diz, olha, simplesmente, nos dias de hoje, Ele não mata. A presença sai e você morre. Porque um homem e uma mulher de Deus sem a presença é trevas. Você vai andar, você vai comer, você vai trabalhar, você vai dormir, mas sem a luz, sem a presença. Porque Deus está falando, Deus está te alertando, Deus está te direcionando. Deus tem te mostrado o caminho, o rumo. Deus tem falado o que Ele quer de cada um de nós aqui. O Senhor tem falado como Ele quer que ore, como Ele quer que busque. Ele tem falado para mim, tem falado para você, mas até quando? A única coisa que Deus quer, Ele pega e responde aqui no versículo 6. Eu quero que vocês me amem. E não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Deus, Ele não tem como entregar solução para vaso quebrado. Ele não tem como entregar solução para altar quebrado. Primeiro, Ele precisa reconstruir, restaurar. Você precisa deixar os teus maus caminhos. Você precisa parar de decidir por você mesmo, sem perguntar para Deus o que Deus quer. Você precisa ouvir o que Deus está falando com você. E aqui, os sacerdotes, o Senhor recriminou eles, porque Deus falou para os sacerdotes, olha, vocês não querem me ouvir? É como Deus dissesse assim, será que eu preciso que o pastor Anjo precisa toda hora que a pastora Simone tenha falando o que pode e o que não pode fazer? Será que a pastora Simone tem que ficar falando toda hora o que a Sueli tem, o que não tem que fazer? Ou o pastor Antônio, ou o Jonathan, ou a Evelyn, ou o Lucas, a Valéria, ou a Ana Paula? Você ainda não foi derramado azeite. Então poupamos um pouco. Mas eu estou de olho em você. Que anda muito bravinho. Se crespando demais, e Deus está vendo. Às vezes Deus usa da casa para provar que somos reprovados. Às vezes Deus quer derramar azeite e não pode. Aí Deus recrimina o sacerdote, diz assim, escuta. Vocês estão no mesmo nível. Do mesmo modo que ela ouve, vocês também podem ouvir. Do mesmo modo que eu direciono ela, eu também posso direcionar você. Mas o que vocês precisam, sacerdotes? Se posicionar. Santificar. Restaurar o altar da tua casa. O teu altar. Porque a única coisa que eu peço para vocês é me adorar. E me obedecer. E por que não ouvem? Por que não obedecem? Por que não se arrependem?
A pastora diz, ora desse jeito, você vai lá, ora do outro jeito. Parecendo que a pastora está achando que você não sabe orar, não, irmão. Estou te ensinando. Eu estou te instruindo. Porque se um dia Deus colocar você diante de um povo, você não vai se perder. Mas você vai saber onde você vai estar. Você vai saber o caminho que você vai estar. Já imaginou, irmãos? Aqui agora, falando, Deus tem um projeto na vida da Evelyn com o Jonathan. Aí a pastora vai ficar só lá, só lá, só lá. Ela vai meter o pé no Jonathan e vai andar com a pastora? E não vai deixar as coisas do Jonathan acontecer ao lado dela? É falta de prudência. Aí ela, vamos dizer, você ela de dezembro, ela vai lá e fala para o Jonathan, mas você é assim, Jonathan, mas você não sei o quê, Jonathan, você não sei o quê, Jonathan, mas você lá, Jonathan, não sei o quê, e fica no Jonathan, mas só que escuta, a mulher, o marido espelha a santidade da mulher. Quando a Evelyn acusa o Jonathan, ela está se acusando. Porque ele reflete o que ela está sendo para ele. É Bíblia, irmão. É Bíblia. Às vezes você louva bonito, canta bonito, declara bonito. Aí chega em casa, toma só o sangue do cordeiro. Aí você fala, meu Deus, o que é? Tem algo faltando em você. Algum detalhe. Alguma coisa. Que Deus está requerendo, porque você disse um dia, eis-me aqui, usa-me. E hoje, você não está exercendo a vontade de Deus na tua vida. Deus não está perguntando para mim, para você, se eu e você gostamos. Deus não perguntou para o Zé, você quer ou não quer? Não, você vai. Porque eu sei o que eu estou fazendo. É uma palavra muito forte, irmãos. É uma palavra que Deus trouxe para nos trazer reflexão. Porque domingo é nossa ceia, irmãos. E às vezes, vamos supor, eu não gosto da irmã Indianara, tá, gente? Não vai gostar da Indianara, mas eu vou falar que eu não gosto da irmã Indianara. Aí eu não gosto da irmã Indianara, eu olho para a irmã Indianara, ela não passa, ela passa por mim, eu fico, meu Deus, sangue do cordeiro, irmão. Deus não te chamou para acusar. Deus te chamou para estender a mão. Ah, mas eu sei que eu estou certa, Irmão, se você tivesse certo, você não falaria. O que a Bíblia manda nós não falar nada. Ah, mas eu sei, você não sabe. Porque se você soubesse, se eu soubesse, vou me incluir, se eu soubesse, você soubesse o que é certo e o que é errado, cuidava melhor da tua própria vida. E eu falo agora com toda certeza, se eu soubesse o que eu quero, eu cuidava melhor da minha vida. Porque eu tenho uma presença que eu carrego. Eu tenho um povo, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho netos. Então, irmãos, toda hora eu preciso, além de me policiar, apesar que esses dias aqui, irmão, como a irmã Ana, a irmã lá fala, acho que até rodei baiana aqui, irmão, que me estressaram. Por quê, pastor? Porque, irmãos, vai chegar esse momento aqui. E as primeiras pessoas que Deus recrimina são os sacerdotes. Depois que Ele coloca os sacerdotes no lugar, Ele diz, agora é o meu povo. E Deus nos solta, Deus nos esquadrinha,
Deus sabe quem somos, aonde vamos, aonde não vamos, o que ouvimos, o que não ouvimos, o que fazemos, o que não fazemos, o que assistimos, o que não assistimos. E Deus sabe que muitos não estão vindo nos cultos, porque não querem. Não é porque eu estou doente, não é porque não. Porque não quer e não crê que Deus ainda cura. Não é teu caso, irmão. Também não é o teu caso. Daqueles que estão enfermos e não estão aqui. E o Senhor falou para mim assim: você vai lá declarar, a partir das 18 horas de sexta-feira, vai ser o primeiro dia. 18 horas do sábado, segundo dia. 18 horas de domingo. Só vejo o que eu vou fazer. E sabe quem estava na frente da minha casa? Você não fala que eu te contei. Sabe quem era na frente da minha casa e Deus me chamou a atenção? Fora na Paula à noite, depois que Deus falou, fale para toda a igreja. Sabe quem estava na frente da minha casa, falando alto? E Deus pegou e me deu essa palavra e disse, conta 3 dias. Quem você acha que está na frente da minha casa? O Juninho. E Deus falou, vai lá falar com ele, meu filho. Vai lá, Deus, ele não me ouve. Então tá bom. Conte 3 dias. E você vai ver o que eu vou fazer. Tem alguns que Deus vai com calma, mas tem outros que Deus vai com tudo. E eu trouxe isso aqui, irmãos. Pega aqui para mim, pastor Ângelo. Para cada dizimista que tem dado dízimo, aqui é só mesmo algo simbólico. Para que quando vocês olhar e saber que isso é apenas um grão, mas a árvore é enorme. Muitas bênçãos. Deus tem muitas bênçãos. Tem que abrir. Tem muitas bênçãos. E Deus tem o melhor para mim e para você. Mas santidade ao Senhor. Santifica a tua vida. Se posicione, obedeça. Não pode, nós vamos orar para os dizimistas, eles vêm em busca aqui, você dá para eles. Os dizimistas. É só um simbolismo. É só um simbolismo. Então você que Deus deu dízimo esse mês agora que entrou, ou que tem dado dízimo já faz mais de 3 meses seguidos, vem na frente, pega. Isso é como um símbolo. Mas pega você que crê. Ah, pastor, eu não sou fã dessas coisas. Não pega. Porque você vai deixar jogar na tua casa e o outro pode pegar no teu lugar. Tem que levar para o Oswaldo. Tem que dar para a Joelma levar para o Oswaldo. Porque como o grão de mostarda, ele cai na terra e dá uma árvore enorme. Eu quero declarar que na vida de cada dizimista não seja diferente. Que vocês recebam da parte de Deus, no nome de Jesus Cristo, bênçãos tão grandes como uma árvore. Em nome de Jesus Cristo, de mostarda. Aqui é apenas grãos de mostarda, mas em nome de Jesus Cristo. Ela não dá dízimo.
há meses. E vai acontecer. Vai acontecer. A tua história financeira vai mudar. As portas que estão abertas, você vai começar a enxergar. Você vai ver Deus entrando com providência em pequenos detalhes sobre tua vida. Deus pode fechar uma porta para você, pastor Antônio, mas a outra já está aberta a teu favor. E agora eu entendi, quando caiu aquele dinheiro lá na conta, e você falou, e Deus falou assim para mim, vou começar a mudar a história, porque Ele voltou a ser fiel. Deus fecha uma porta, mas abre outras. Deus não se esqueceu das sementes que cada um de vocês plantou. E chegou o tempo de você colher. Chegou o tempo de Deus mudar, de Deus dar a volta na tua história financeira, espiritual, familiar. 3 dias. E veja o que Deus vai fazer, irmão. Irmãos, vai dar um rebuliço, irmão. Irmão, escute. Se você sentir que você ficou irado, nervoso, se esconda. Porque Deus vai te colocar na plena nesses 3 dias, depois dessa palavra declarada. Deus vai, você que não está posicionado, você que não está onde Deus quer que esteja, Deus vai te amassar. Como um vaso na mão do oleiro. Deus vai amassar, porque Deus precisa cumprir, que você quer que você cumpra princípios, porque eu vou falar novamente, Deus está com pressa de fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Domingo, ceia do Senhor, pastel, irmão, para vender, 1 por 10 e 2 por 16. Irmãos, está faltando 1 quilo de moída e 2 massas. 2 quilos de moída? 2 quilos de moída e quanta massa? 2 massas. Se nós pegar o dinheiro da Gelma para moída, fica faltando 1 quilo de moída e quantas massas? Aí fica, então precisamos de 1 quilo de moída e 3 massas de 1 quilo. Irmãos, nós precisamos de doação até domingo. O queijo, irmãos do céu, hoje vou infernizar vocês no grupo, porque eu comprei 1 quilo de queijo. E se aquele queijo vai estragar lá, porque os outros que eu comprei lá estragou. Então, vou morder vocês hoje no grupo. Preciso de 3 massas de 1 quilo e 1 quilo de moída. Eu preciso. Irmãos, necessito. Porque senão meu queijo vai apodrecer lá, porque eu comprei. E é para as coisas de Deus. Então, eu quero que você abençoe. E depois, dia 26, nós vamos conversar sobre os pastores que vão vir aqui. E dia 4 de julho, irmãos, já estamos preparando aí, que vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Já estou atrás das lembrancinhas, já fui atrás do hino, já estou atrás, Deus vai fazer coisa tremenda na tua vida. Coisa tremenda. Tá, manda o dinheiro para a Eva, que a Eva compra. Ah, tá, amém. Porque lá no que ela compra é barato, atacadão. Tá? Precisamos, então, 2 quilos de massa e 1 de carne moída. Não quer doar 2 massas, pastor? Uma massa de 2 quilos? Então, não precisamos mais de massa. Deus te abençoe hoje, né? Então, precisamos só de 1 quilo de moída. 1 quilo de moída. Tá certo? Então, tá certo. O azeite, nem precisa me pedir, que tem azeite. Então, tá. Então, depois você dá para ela. Amém? Irmãos, receba essa bênção apostólica. Eu sei que passei um pouco do horário, falei muito. Mas receba
Tem um sorteio do Com. Vai ser meu, não precisa sortear. E que nessa bênção apostólica você saia daqui pensando nesta palavra, porque Deus está nos despertando, até mesmo a mim Deus está despertando nesta noite. Que o grande amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, diz? Está encerrado em nome de Jesus.